O professor auxiliar é uma figura importante na educação da criança que se enquadra no transtorno de espectro autista. Atualmente, muitas escolas municipais sofrem com a ausência desses profissionais. Acompanhe mais sobre o assunto agora na reportagem. A Lei nº 12.764, de 2012, prevê o direito a acompanhante especializado para os alunos autistas incluídos no ensino regular, em caso de necessidade comprovada por laudo. O transtorno do espectro autista é um distúrbio caracterizado por manifestações comportamentais, desenvolvimento atípico, dificuldades na comunicação e na interação social. Mas também existem particularidades incríveis nesse universo, como a facilidade de aprendizado e uma memória visual surpreendente. Eles também criam vínculos fortes e gostam de falar sobre os assuntos que dominam. Os pontos fortes, se bem trabalhados e desenvolvidos, superam os pontos fracos. A lei estabelece uma série de direitos do aluno com necessidades especiais e impõe deveres às escolas, tanto públicas quanto particulares. Apesar disso, na prática, muitas instituições ainda negligenciam essas regras, o que faz com que os responsáveis por crianças autistas tenham que recorrer à justiça para terem os direitos assegurados. A Amparo, Associação de Amigos, Mães e Pais de Autistas e relacionados com enfoque holístico, surgiu no início de 2009 por iniciativa de mães que buscavam atendimento para os seus filhos. A professora Eliane Bittencourt, que é presidente da associação, explica que uma das suas principais reivindicações ainda é a necessidade urgente de professores auxiliares. Alguns anos atrás, a gente brigava pelo professor auxiliar para o autista, né? Então, porque era um número menor de autistas na rede, né? Hoje a gente tem, e na audiência foi falado isso, em torno de quase 700 autistas na rede, né? Só na municipal, para a gente ter uma ideia. Então, o que acaba acontecendo? A gente precisa ter uma outra forma de ver essa questão, porque tu não consegue botar 4, 5 professores auxiliar dentro de uma sala de aula, cada um atendendo um, né? É inviável financeiramente, é inviável para a questão pedagógica também, né? Então, mas eles precisam desse suporte, então precisa ter esse profissional. Então, o que a gente hoje está buscando, né? A Amparo está trazendo isso como luta, que pelo menos cada sala de aula, tá, que tenha um aluno com autismo, um aluno com alguma deficiência, tenha um professor auxiliar, né? E que para essa demanda tenha que ter um concurso público para professor auxiliar. E eu costumo dizer, quando eu faço palestras, né, sobre a questão do autismo, é que, por exemplo, se eu pedir para alguém que não tem capacidade, não tem capacitação em Libras, traduzir o que eu estou falando em Libras, a pessoa não vai conseguir, né? No autismo é a mesma coisa. Se tu não tiver um profissional capacitado para traduzir aquilo que está sendo passado para a turma, para a linguagem do autista, que é uma linguagem diferente pela questão do cérebro dele, né, de processamento do cérebro, ele não vai conseguir aprender. Então é fundamental ter esse suporte na sala de aula. Hoje, Pelotas possui 330 professores para atendimento especial, mas a carência ainda é evidente. A coordenadora pedagógica geral do Centro de Apoio, Pesquisa e Tecnologias para Aprendizagem, o CAPTA, Pamela Araújo, afirma que o poder público tem adotado algumas medidas, dentre elas a admissão de mais professores auxiliares, mas que entende que ainda não é o suficiente. Em 2023, nós já temos um levantamento prévio que nos assina para a presença de 330 professores auxiliares na rede. Importante dizer que depois da pandemia houve um acréscimo bastante elevado, assim, eu te diria que chega a ser até impressionante, surpreendente o número de matrículas na rede de alunos com transtorno do espectro do autismo, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Diante disso, hoje, falando bastante resumidamente para ti, todas as escolas possuem esse profissional. Mas todas as escolas vão te dizer, a maioria delas, que carecem desse profissional.
numa amplitude maior de carga horária. Por quê? Porque cada turma tem de 2 a 3 alunos com espectro autista, desconsiderando ainda assim aqueles alunos que têm deficiência, que também, de acordo com a nossa resolução do Conselho Municipal de Educação, são alunos que têm o direito a ter esse profissional, né, professor auxiliar, que ele é mediador da aprendizagem. E aí Pelotas, sem criar cargo, traz a possibilidade desse professor auxiliar. Não é cargo de concurso, são profissionais já de carreira que assumem um complemento de carga horária, certo? E eles ajudam na mediação. Quando eu digo ajudam, porque a gente tem um titular à frente da turma que tem o seu objeto de conhecimento ali para estar construindo com as crianças. Muitos têm uma dificuldade de comportamento, outros de organização, então esse profissional ele potencializa. Se eu for te falar de 2019, 2018, de forma discreta a gente conseguia contar. E a gente até dividia esse profissional, olha, entra um pouquinho na turma da Joana, entra um pouquinho na turma da Suzana, para dar esse upgrade nessas relações. Nós vivemos, eu não te diria um déficit, eu te diria que a gente vive uma necessidade de qualificação constante. E aí, diariamente, profissionais desistem do complemento de carga horária, então a gente vem todo o tempo revisitando esses números, revisitando essas possibilidades. Incluir, desenvolver e estimular. Essas são algumas das obrigações do Estado, que deve fornecer um ambiente adaptado, dispondo de professores auxiliares capacitados, promovendo assim a adequação integral do aluno. Por isso, a luta pela plena integração é incansável e ainda tem muito a conquistar.